jovens estão muito espertos, né? Mas semana que vem eles me pegam. Eu não venho para frente. Estou brincando. Amém? Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia, amém? Em Mateus 4. Nós vamos ler 2 versículos. Hoje eu coloquei como um tema para a nossa palavra, para a palavra de Deus para as nossas vidas, o seguinte tema: Jesus não procura multidões, mas as multidões procuram Jesus. Amém? Deixa eu também abrir aqui, que eu estou achando que eu já tinha aberto. A gente chega aqui na frente, fica nervoso aí. Estou até perdendo aqui já. Mateus 4, 24 e 25, amém? Diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de poder e glória, eu te louvo, Senhor, e te engrandeço, Pai, por este tempo, Pai, na tua casa, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de render-lhe, ó Pai, culto e adoração, Pai. Agora, Senhor, ó Pai, como portador da tua palavra, Senhor, eu te peço misericórdia, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha sobre mim, Pai, e que o Senhor, assim como tem falado ao meu coração, Pai, fale ao coração dos teus filhos, Pai. Ó Deus, tu bem sabes, ó Pai, que não sei, Senhor, como nem começar, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, usa-me, Senhor, segundo a tua misericórdia e segundo o teu amor, Pai, e toca os corações dos teus filhos, Pai. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa entrar no coração, Pai. Ó Deus, possa entrar na alma dos teus filhos, Pai, e possa trazê-los para a tua presença, Senhor. Possa torná-los, ó Pai, filhos teus, ó Pai. Ó Deus, comprometidos contigo, Senhor, segundo a tua vontade e o seu propósito, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, aleluias. Amém. Meus amados, eu orei a semana toda pedindo para Deus me dar uma palavra. E ontem, enquanto eu estava lá no culto, né, porque a gente, quando tem que pregar, a gente fica pensando em milhões de coisas, mas a gente fica esperando de Deus uma direção, uma confirmação. E ontem, enquanto eu estava ali no culto, Deus me deu só esse tema. Deus falou, colocou no meu coração essas 2 frases: Jesus não procura multidões, mas as multidões procuram Jesus. E é com base nisso que eu quero trazer a palavra de Deus hoje para vocês. A gente vê aqui, já no capítulo, no versículo 25, que Jesus ele era seguido por uma grande multidão. E ele começa a ser seguido por grandes multidões exatamente a partir desse ponto. Por quê? Porque ele conquistou algo que a gente chama de fama. A gente vê aqui no versículo anterior, no 24, que ele conquistou fama diante dos povos. Ele conquistou fama pelos lugares onde ele passava. Então, assim, quando se conquista fama, você atrai multidões. Se dissermos assim, vai vir o pastor, né, Silas Malafaia, no ginásio Suzano pregar amanhã, sabe o que acontece? As multidões correm para lá, lota o estádio, lota o ginásio. Mas se disserem, não vão nem dizer, porque isso não é possível agora, o presbítero Ricardo ou o presbítero Josias vai pregar no ginásio Suzano, eu acho que se for, não vai meu gato e meu cachorro, porque não tenho gato nem cachorro.
Então vai eu sozinho lá, e Jesus vai comigo lá para me dar um apoio. Mas, meus amados, por quê? Porque eu não tenho fama. Eu não tenho fama. E talvez a gente pense assim, às vezes eu mesmo, eu penso assim, esse negócio de buscar fama é errado. Esse negócio de ficar buscando fama chega a ser um erro grave, um pecado. Mas e quando você busca a fama, ou você não busca, mas você recebe a fama? Como Jesus. Jesus, eu tenho certeza de que ele não saía fazendo as obras dele, pregando e buscando fama. Mas a fama é a consequência de quem vive a vontade de Deus, de quem traz para o mundo a presença de Deus. E Jesus era essa pessoa. Só que Jesus, diferente dos grandes homens da nossa atualidade, ele não ficava indo atrás das multidões. As multidões que vinham atrás dele. Porque, meus amados, multidão é um grande problema às vezes. Mas ela é importante demais para a nossa vida como cristão. A gente pensa às vezes em estar no meio da multidão, porque Jesus, por incrível que pareça, ele sempre estava diante ou no meio da multidão, mas ele nunca era parte da multidão. Ele era Jesus, o Filho de Deus. Ele era o que se destacava no meio da multidão. Ele não era a multidão, ele não era parte da multidão, ele era o destaque no meio de uma multidão. Porque a multidão, meus amados, ela não é da igreja. A multidão, ela não é de Jesus. A multidão, ela é do mundo. E como Jesus não faz parte deste mundo, ele estava nesse mundo, ele não pode fazer parte da multidão. Mas ele, por conta de toda a fama que ele conquistou, ele passou a atrair multidões. Mas ele nunca foi procurar multidões. É interessante nós pensarmos algumas coisas sobre multidões. Porque multidões, elas normalmente, por serem mundanas, elas têm interesses diversos. Por exemplo, na nossa vida, nós fazemos parte de uma sociedade onde umas gostam muito de, costurar. A outra gosta de ir para o cinema. O outro gosta de ouvir música. O outro gosta. Cada um tem seus interesses. Né? Um gosta de trabalhar com, de mecânico. O outro gosta de engenharia. O outro gosta de fazer nada. Tem esses, né? Tem bastante desses. Mas são N, né, intenções que a multidão tem. Mas quando eles veem uma pessoa que tem fama, eles se juntam por conta daquela pessoa que tem fama. E não estão preocupados que cada um gosta de uma coisa. Mas eles se juntam e vão atrás daquele que tem fama. Você vê aí, aquela cantora, a cantora mais famosa aí do Brasil, ela agora vai dar aula em faculdade para ensinar empreendedorismo para as pessoas. Por quê? Porque ela conquistou o topo do mundo. Ela conquistou o topo do mundo. Portanto, se disserem assim, a fulana de tal vai passar na marginal do Rio Una a 1h da tarde de segunda-feira, 1h da tarde o pessoal tem que voltar a trabalhar, porque já fizeram a hora de almoço da meio-dia a 1h da tarde, né? Você pode ter certeza, um monte de gente vai ter um problema de dor de barriga, vai passar mal, vai vir assistir a mulher passar aqui e ainda vai falar, larguei o emprego mesmo, não estou nem aí. Importante é que eu vim aqui ver a fulana de tal. E falam bem assim. Eu já vi reportagens na televisão, as pessoas fazendo isso e falando exatamente isso. Deixei minha mulher com o filho doente lá no hospital, mas não podia perder essa oportunidade, não. Por quê? Tudo porque a pessoa possui fama. Fama move multidões. Fama move multidões.
E talvez a gente, meus amados, balance a cabeça, a gente pense, isso é natural. É natural. É natural, sabe por quê? Porque a gente gosta de pessoas, a gente admira pessoas, a gente respeita pessoas, e a gente coloca pessoas, muitas vezes, em pedestais, porque nós somos carne, nós somos falhos, nós somos, muitas vezes, essa multidão, e às vezes a gente nem percebe isso. A gente faz tão voluntariamente e tão naturalmente, e colocamos pessoas em pedestais nas nossas vidas. E muitas vezes colocamos essas pessoas em pedestais sendo cristãos. E nem percebemos que quando nós colocamos alguém em ascensão nas nossas vidas, nós, de certa forma, reduzimos um pouco Cristo nas nossas vidas. Porque essas pessoas a quem nós muitas vezes louvamos e engrandecemos, elas são parte de uma multidão. Elas saíram da multidão e se tornaram referências e líderes de multidão. Mas Jesus, ele não é da multidão, ele é o destaque na multidão. Ele é aquele que está na multidão para te chamar para sair da multidão. Jesus, ele nunca vai atrás da multidão, sabe por quê? Porque Jesus sabe que não dá para salvar multidões. Não dá para ter encontro com multidões. Por exemplo, eu não posso vir aqui me encontrar com todos vocês. Eu venho aqui me encontrar com a unidade, que é o corpo de... Aí eu consigo. Mas se eu falar assim, eu vim aqui me encontrar hoje com a Sol, com a Maria, com a Vanessa, não dá. Porque todo reino dividido contra si mesmo, ele não ajunta, ele espalha. Aí eu espalho, eu não dou atenção nem para a Sol, nem para a Maria, nem para a Vanessa, nem para ninguém. Jesus, ele não veio aqui falar com a igreja. Ele vem aqui falar com a Sol, ele vem aqui falar com o seu Ângelo em particular, ele vem aqui falar com Douglas em particular, porque em meio a uma multidão, ele consegue achar aqueles com quem ele precisa tratar algo. Percebam o seguinte, ele estava sempre sendo seguido pela multidão, mas ele era seguido pela multidão e ele encontrava as pessoas certas no meio daquela multidão para puxá-las da multidão e trazê-las para uma vida nova. Para uma vida nova. Multidões, meus amados, além dela ter interesses diversos, como eu disse, ela tem líderes, que muitas vezes são bons e muitas vezes são maus. Por exemplo, você pega alguns líderes de multidões. Você pega essa cantora, por exemplo. Essa cantora é uma pessoa completamente louca, lasciva, pecadora. Esses dias eu vi num post de uma cunhada minha. É a melhor pessoa que eu já conheci. Como que ela conheceu? Ela não sabe nem quem é. Ela nunca conviveu um dia com essa mulher. Se essa mulher encontrar ela na rua, vai tratar ela como se fosse um verme, porque essa mulher agora, ela se sente maior que todo mundo. Porque é isso que a fama faz com o ser humano, coloca ele numa postura de grandeza, quando ele não passa de um verme. A Bíblia diz, meus amados, que nós podemos nos colocar no mais alto pico do mundo, mas de lá Deus nos derribará. Chega um dia que todos nós caímos. Chega um dia que toda a fama passa, porque a mesma multidão que te coloca no pico é a que destrói o pico e faz você beijar o chão. A mesma multidão que te motiva a crescer, a evoluir no pecado, é a mesma que te joga no inferno. Porque a multidão é regida por uma diversidade de sentimentos malignos que são plantados pelo espírito do mal, pelo diabo. Mas a gente muitas vezes fica querendo andar com essa multidão, porque andar com a multidão é gostoso, andar com a multidão é legal. Mas as multidões, elas têm líderes bons e líderes maus.
Tem pastores que Deus levantou aí. Quantos pastores, quantos homens de Deus, quantos pregadores, quantos evangelistas, quantos missionários Deus tirou dentre a multidão para se tornarem grandes líderes, em salvar pessoas dessa multidão, em trazer essas pessoas para deixarem de serem multidão e serem unidade, em serem corpo de Cristo. Porque o propósito de Cristo para nós não é que sejamos muitos, é que sejamos um só. Jesus não veio atrás de uma multidão, Jesus veio atrás da sua igreja, daquela que compõe o seu corpo, e ela pode ser tirada da multidão, mas ela não pode ser multidão, depois de tirada de lá. E a gente muitas vezes, meus amados, fica querendo seguir lideranças, mas lideranças que têm propósitos. Dentre as igrejas hoje em dia, as lideranças de muitas igrejas estão atrás das multidões. Olha que coisa louca. Jesus nunca foi atrás de uma multidão. As multidões iam atrás dele. Agora não. Agora os grandes homens aí das igrejas atuais, eles vão atrás das multidões. E se precisarem difamar as outras igrejas para trazerem essas vidas para a sua igreja, eles fazem. Porque quantas de vocês não já escutaram num rádio ou numa televisão? Se era de outra congregação, não é? E lá não tinha isso, não é? Mas quando você chegou aqui na minha igreja, aqui você conseguiu isso, não é? Por quê? Porque aqui e aqui. Aqui, meu amado, você não consegue, sabe o que é aqui? Aqui você consegue zero, nada. É isso que você consegue aqui. Se você estiver direcionado a buscar esse ministério, esta igreja, esses homens pecadores que somos nós, você não vai conseguir nada. Mas se você buscar aquele que se destaca na multidão como a maior referência, para que você saia do meio da multidão, aí você vai encontrar, porque acima de todos nós aqui, acima do templo, acima do púlpito, acima do pregador, está Cristo. E Cristo pode tudo em todos. Não é ministério que salva. Não é nome de igreja. Não é pastor fulano de tal, não é pastor ciclano de tal. Não é o missionário fulano de tal que faz não sei o que levitar. Não é aquele que sabe o número do seu RG, porque o número do seu RG a gente consegue fácil se quiser. A gente precisa daquele que nos conhece quando nós estamos no meio de uma multidão e nos separa dela. E ele realmente, ele te chama pelo nome. Ele conhece cada detalhe de você. Porque ele não conhece multidão, ele conhece pessoa. Ele trata conosco na nossa particularidade. Ele fala no profundo do nosso coração e nos separa para uma vida digna. Não mais para uma vida como multidão, mas como uma vida como igreja de Cristo, como noiva santa remida, justificada no sangue de Cristo. É esse o poder que Cristo tem. É esse o poder que Ele manifesta para as nossas vidas. Mas muitos, meus amados, ficam procurando multidão. Sabe? A gente vê na internet. Algumas pessoas conquistam multidões na internet. Ficam famosas, ganham muito dinheiro. E de repente o que acontece? Elas falam uma palavra, a própria multidão que exaltou ela e colocou ela numa posição de glória. Te amo, amor, vai com Deus. Essa é minha esposa, viu, meus amados? Ela está indo embora porque ela vai trabalhar. Né? Então, só uma pausinha para... Bem? Mas a gente vê na internet, alguns aí, exemplos, estavam lá no pico, mas a mesma multidão que os exaltou, derrubou, destruiu. Sabe? Eles, com certeza, porque falharam, porque erraram com essa multidão, porque fizeram algo que essa multidão não gostava. Meus amados, Cristo não nos chamou para fazermos o que você quer. Cristo não nos chamou
para atender os seus pedidos, para atender os seus pensamentos, para entender e viver sob as diretrizes que vocês querem ditar para a igreja. Todos nós temos. Todos nós, quando estamos sentados na igreja, nós muitas vezes olhamos e vemos coisas e falamos, isso devia ser assim, isso devia ser assado, aquilo devia ser mudado, mas Cristo não nos chamou para mudar por vocês. Cristo nos chamou para mudar por Ele. Aí você vê as igrejas hoje mudando por quem? Eu vou mudar porque assim, agora eu vou montar um núcleo na igreja de cineasta. Vou começar a fazer filme, sabe por quê? Porque eu quero segurar o Janderson na igreja. Eu quero que o Janderson fique mais na igreja. Aí eu vou fazer o seguinte, Janderson, vem aqui. Você não quer ser líder dos cineastas da igreja? Vai ficar fazendo filminho aqui pra gente. Aí é muito fácil. Aí ele vai falar para mim, mas quanto que vai ser a verba aí para eu produzir né? Vou falar, é 0. É 0. É só para segurar você na igreja mesmo. Meus amados, não é esse tipo de chamado que Jesus tem para nós. O chamado de Jesus para nós, sabe o que é? É conversão. É abandonar aquilo que a gente tem prazer na multidão. É abandonar os prazeres que a multidão nos proporcionam. Sabe por quê? É 1000 vezes mais fácil o Janderson se tornar um grande cineasta no meio da multidão que no meio do evangelho, que no corpo de Cristo. Porque no meio da multidão tem um monte de gente para aplaudir. Assim como tem um monte de gente para tacar pedra. Mas aqui, ele precisa glorificar a Deus com tudo que ele fizer. Senão a gente não vai aplaudir, a gente não vai nem se mover. Por quê? Porque nós estamos aqui para glorificar Cristo. O único intuito nosso é glorificar Cristo. Eu não estou aqui, meus amados, para bater nas costas do Anderson e dizer, filme legal. Já fiz isso, que era legal mesmo. Né? Porque eu sou bem sincero. Mas era muito bom mesmo, o filme. Mas, garanto para você, se fosse um filme que glorificasse a Deus, aí eu ia falar, rapaz, agora sim, Janderson. Agora sim. Por quê? Porque, meus amados, a gente gosta de fazer aquilo que nos dá prazer. A gente gosta de satisfazer a nossa carne. A gente faz bem feito? Muito bem feito. Mas a gente faz para agradar a nossa carne. E a nossa carne quer que a multidão diga, parabéns. É isso que a nossa carne quer. A nossa carne quer uma multidão dizendo parabéns. A nossa carne quer a fama. A nossa carne quer o destaque. Mas o destaque aonde? No meio dessa multidão mundana perdida, que trilha um caminho para o inferno? É esse o destaque que nós queremos? Paulo conquistou fama, Pedro conquistou fama, os discípulos conquistaram fama, assim como Jesus conquistou fama. Para viver, para ser engrandecido, para ser exaltado? Não, meus amados, para conquistar poucas almas para o reino. A gente louva quando Pedro prega ali e ganha 3.000 almas para o reino, na primeira pregação que ele faz. Mas depois começa a se tornar complicado, a perseguição vem e as almas que eles ganham são muito poucas. Paulo talvez tenha sido o grande ganhador de almas daquela época, porque saiu por cidades pregando para gentios e ganhou muitas almas, fundou muitas igrejas, mas para isso sofreu N perseguições. Ele não chegava nas cidades e era aplaudido, era recebido com festa. Ele chegava encolhidinho lá. Ia para onde tinha pessoas e pregava. Porque a multidão é como o mar. Sabe? Você quando chega diante do mar, você olha assim, meus amados, é lindo, não é? Imagina só você chegar assim, num lugar alto, e olhar um campo assim, ó,
sem, sabe, que você olha assim, não veja o fim. E você vê ali só pessoas. Deve ser uma coisa linda, não é? Porque você fala, como que pode ter tanta gente junta? A multidão é como o mar. Você olha e fica pensando, como pode ter tanta água assim, gente? Não dá para ver o fim. Mas você não sabe as surpresas, boas e más, que podem vir dali. Você não sabe as bênçãos e as maldições que podem surgir dali. Porque de uma multidão, por incrível que pareça, pode surgir bênçãos, como surgiu a Sol, como surgiu a Eduarda, como surgiu a Maria, né? Mas podem surgir, por exemplo, maldições. Aí eu vou falar de Hitler, né? Vou falar do Stanley lá, posso falar da Venezuela aqui, ó. Né? Esse aí é meu palavrão, não vou usar não, esse nome aí. Né? Esse aí não gosto de usar o nome dele não, que é meio ruim, né? Mas é o presidente da Rússia que ela está falando ali. Né? Mas são pessoas que fazem mal à sociedade. Por exemplo, quem pensa que uma pessoa que traz uma guerra para uma sociedade atual está fazendo bem? Não está fazendo bem. E ainda tem gente que fica tentando fazer justificativas. Meus amados, não importa. Nós cristãos deveríamos sempre estar preocupados em sair da multidão, em viver uma vida baseada no amor, porque Cristo nunca foi parte da multidão. Sabe por quê? Porque Cristo não pode ser poluído, não pode ser corrompido pelo mal. E a multidão, ela é má e ela é boa ao mesmo tempo. Ela consegue ser uma mistura maligna de coisas que parecem boas e é má ao mesmo tempo. Porque até a coisa boa dentro de uma multidão, às vezes, é má. Mas a gente, por que então que precisa de multidão? Alguns, meus amados, de muitas igrejas hoje, infelizmente, assim como os do mundo, buscam a multidão porque a multidão traz dinheiro. Multidão produz dinheiro. Principalmente quando você faz o que a multidão quer. Os atores aí, os cantores, os jogadores de futebol, pensa num jogador de futebol aí que joga umas partidinhas aí, ganha dinheiro que não dá nem para nomear aqui, para jogar futebol. Enquanto eu e você trabalham, às vezes, sabe, absurdamente para ganhar um saláriozinho que a gente olha assim, chega dia 20, dia 5, passa pela conta, a gente nem percebe, porque chega e as dívidas já comem. Chega e você pensa assim, aí eu sempre falo para a moça que entrega o olerite lá, moça, faz isso comigo não. Essa porqueirinha desse olerite aí só me lembra que o dinheiro já foi. Só. Seria bom se você me desse dinheiro, não papel, para eu lembrar que o dinheiro não durou nem segundos na minha conta. Né? Mas aí esses grandes homens cheios de fama recebem do mundo, recebem de nós muitas vezes. Sabe o quê? Dinheiro. Recebem riquezas. Tem cristãos, meus amados, que gastam dinheiro, que dão dinheiro para essas coisas. Tem cristãos que compram músicas, que compram ingressos em lugares que não precisavam gastar, que vivem às vezes em dificuldade, mas não abrem mão de assistir um jogo do Corinthians no estádio. Tem cristão que prefere às vezes não comer uma comida melhor, mas não abre mão de ter uma camiseta de R$500, porque é da marca tal. Só que só quem ganha dinheiro com isso é a marca, porque você está ganhando nada muitas vezes. E a gente vive com base numa vaidade que não vem de Cristo, vem da multidão. Tem cristãos, tem jovens cristãos que precisam do celular tal, da roupa tal, do não sei o que tal, do carro tal. Isso vem de Jesus? Isso é coisa de multidão. Isso são sentimentos que a gente carrega de quando nós éramos da multidão, ou talvez seja a resistência que nós colocamos dentro da nossa alma, para não deixar de ser parte da multidão. E eu quero estar com um pé na multidão e um pé em Cristo. Mas não dá
para estar com um pé na multidão e um pé em Cristo. Porque Cristo, quando Ele nos encontra no meio da multidão, é para nos puxar para fora da multidão. É para nos trazer para sermos discípulos dEle, para sermos servos dEle, para sermos, como foi pregado ontem no devocional, filhos e amigos de Jesus. Ele nos chama para participar de coisas que os homens não entendem. A multidão não entende o que Jesus fala. Mas os filhos de Deus, os servos de Deus, os amigos de Deus entendem, porque foram tirados da multidão e colocados separados com Ele. Agora são um com Jesus. Multidões atrapalham propósitos particulares. Sabe? Você pega o cego lá de Jericó, o Bartimeu. De Jericó? Não, não é de Jericó, meus amados. Sei lá, eu já fugiu da memória agora. Mas vocês sabem do cego que eu estou falando, o Bartimeu. Ele está ali no caminho, e aí a multidão mesmo, passando com Jesus, ele pergunta para a multidão, quem é? Ah, é Jesus. E ele ouvindo aquilo, ele começa a gritar. Ele começa a gritar. O que a multidão faz? Fica quieto. Para. A primeira coisa que a multidão quer é impedir os nossos propósitos. Os nossos bons propósitos. Porque os nossos maus propósitos, sabe o que acontece? A gente segue com a multidão. Mas quando nós temos bons propósitos, aparece multidão de tudo quanto é lado. Aparece pessoas dessa multidão para ficar dizendo, não é assim não. Faz de outro jeito. Não faz desse jeito não. É imediato. É imediato. A multidão, meus amados, ela produz ciúmes e contenda. Porque a multidão, enquanto você vê um aparecendo, ganhando fama, uma vez eu estava numa igreja, e assim, tinha um pastorzinho lá abençoado, muito abençoado, por sinal, simples de tudo. Só que ele era o pastor, ele era a faxineira, ele era tudo na igreja, né? Aí entrou endemoniado, ele já expulsou o demônio da mulher, pregava culto, todos os cultos, praticamente quase de 2 em 2 horas tinha culto naquele lugar, e eu lá trabalhando e só prestando atenção. E aí fui conversar um pouco com ele, e ele fala assim, fulano de tal igreja levou 1 milhão de pessoas para o evento deles. Mas nosso líder agora já está trabalhando lá, porque nós não vamos perder para eles não, nós vamos levar 2 milhões. São perseguidores de multidão. Tem gente simples, sabe? Com um coração sincero diante de Deus, mas que está seguindo o mesmo propósito, porque não busca conhecimento, não busca entendimento na palavra de Deus. Deus quer trazer para a gente entendimento, Deus quer trazer para a gente libertação, Deus quer trazer para a gente uma verdadeira liberdade, Deus quer trazer para a gente uma vida com Cristo real. Nós precisamos sair da multidão, nós precisamos entender que não dá para construir uma felicidade real no meio da multidão. Porque uma hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro, porque são muitos pensamentos para seguir, são muitas ideias para ponderar sobre, e você nunca vai chegar a uma decisão que agrade todo mundo. Então, meus amados, quando não dá para agradar o mundo todo, você agrada ao único que interessa, é Cristo que interessa. Porque Ele é o único que tem vida. Ele é o único que tem vida. E Ele está sempre destacado da multidão. Não dá para você dizer assim, eu não percebi que Cristo estava ali. Porque Ele está sempre destacado da multidão. Porque Ele nunca é parte da multidão. Multidões, meus amados, elas são voláteis. Sabe? Um dia elas pensam de um jeito, um dia elas querem uma coisa, no outro elas querem outra. Nós vemos pelo nosso país. Um dia queriam um presidente, agora já tem um monte de gente querendo outro presidente. Daqui a pouquinho, meus amados, a gente vai ter que pegar um bicho qualquer e botar lá como presidente, porque está melhor do que escolher entre os que a gente tem de opção. Mas por quê? Porque as multidões, elas são voláteis, elas mudam de opinião tão rápido que a gente fica impressionado. Cristo entrou em Jerusalém e foi recebido por uma grande multidão. Eles colocavam suas vestes, colocavam ramos de palmeiras e diziam, Hosana! Hosana! Ao filho de Davi, ao filho do Senhor, oh, glória, aleluia!
Mas quando foi para crucificar, para libertar Jesus, para escolher entre Barrabás e Cristo, Barrabás. E o que faz desse aqui? Crucifica-o. A mesma multidão. Como confiar numa multidão? Meus amados, nós só podemos confiar em Cristo. Nós só podemos depender de Cristo. Nós só podemos olhar para Cristo. A gente fica tentando agradar as multidões. Eu digo sempre isso para minha mulher quando eu tenho os embates com ela. Não adianta. São 15 anos, vou completar 15 anos agora, dia 16. Eu falo para ela, são 15 anos de casado. 15 anos de casado que para mim são como 15 dias. Mas nos 15 anos, sempre a gente de vez em quando tem um embate, porque mulher sempre tem esse negócio de ficar, ai, porque você só vive para a igreja, ai, você só... A minha mulher faz isso direto comigo. E eu falo para ela, minha filha, eu nem respondo mais, né, porque não tem jeito. Quando eu casei, lembra disso, quando eu casei, eu já disse para você, nunca queira competir com Cristo na minha vida, porque antes de você começar, você já perdeu. Porque, meus amados, não dá para ela querer ser parte da multidão. Ela precisa ser parte de Cristo. Para conviver com parte de Cristo, com quem é um com Cristo, precisa ser um com Cristo. A gente precisa caminhar como um com Cristo. Eu não vivo para ser multidão. É a multidão que contesta se a gente está servindo mais a igreja do que a família. É óbvio que eu vou servir mais a Cristo. Talvez eu não sirva mais a igreja, mas às vezes servir mais a Cristo exija de mim mais atenção à igreja. E não dá para minha esposa contestar isso, não dá para os meus filhos contestarem isso. Porque, meus amados, o meu interesse não está em ir com a multidão. Jesus me tirou do meio da multidão para me trazer para uma vida que glorifique o nome dele. Jesus separou você da multidão para que você tenha uma vida que glorifique o nome dele. Você precisa entender isso. Sabe? Jesus, ele não salvou toda a multidão, ele não curou toda a multidão, ele não operou milagres em cada vida daquela multidão, mas dentre aquela multidão, ele separou aqueles com quem ele tinha um propósito real. Com que ele tinha um propósito poderoso de vida. Ele libertou uma prostituta, ele libertou um cobrador de impostos corrupto, ele libertou homens terríveis. Por quê? Porque ele tem o poder de tirar a multidão de dentro dos nossos corações e nos fazer um com ele, assim como ele é um com o Pai. Então talvez você olhe e pense assim, ai, eu sou tão ruim, porque você está olhando para a multidão que existe ainda dentro de você. Mas o único capaz de libertar a sua vida, de tirar essa multidão toda de dentro de você e de fazer um com ele, é Cristo. E é ele que está destacado aqui hoje. Não sou eu, não é a Igreja Evangélica de Pinheiros, não são as pessoas dessa igreja, meus amados. É Cristo que quer relacionamento com você, Ele quer ser um com você, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer fazer com que você seja um com Ele, e nunca mais seja multidão nesse mundo, porque você não pertence mais a esse mundo, mas você agora pertence ao reino dEle, porque você foi chamado para isso. Você foi separado para isso. Você foi salvo e redimido pelo sangue dele, para que você seja um com ele, e nunca mais multidão. Meus amados, eu não quero ser parte da multidão que gritou, crucifica. Eu quero ser parte da multidão não, eu quero ser parte do Cristo, que morreu, ressuscitou, para novidade de vida. Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para também morrer assim como ele morreu, mas também ressuscitar, assim como ele ressuscitou, em novidade de vida. Então nós agora não somos mais parte da multidão que gritou crucifica, agora nós somos parte daqueles que aceitaram morrer com Cristo, mas também foram ressurretos com ele, e agora vivem com ele, para reinar. Para reinar como? Como seres, cheios de si? Não, meus amados.
para reinarem como ele reinou, amando. O maior poder do reinado de Cristo é amar as almas. Ele fez tudo isso por amor. Ele não ama a multidão, mas ele ama as almas. Ele ama as almas que vêm com um coração contrito, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ele não precisa ver o seu rosto. Ele conhece a tua alma, ele conhece a tua necessidade, e as virtudes dele se manifestam para fazer o bem para você. Mas é tão bom poder olhar para ele, é tão bom ter um encontro com ele, é tão bom poder dizer para ele por que tudo aconteceu. Sabe, hoje eu ficava olhando para essas crianças cantando, eu fico sempre, feliz de ver as crianças cantando. Vi a Lívia cantando, fiquei feliz. A Vânia, eu gostei da alma dela cantando. Estou brincando. Tua alma canta bem demais. Né? Mas, meus amados, sabe, é difícil você não ficar emocionado de ver uma menina como a Manu cantando bem, lindamente, porque da boca de uma criança como essa sai o louvor perfeito para Deus. Sai um louvor perfeito para Deus. E vocês não sabem, a maioria aqui eu acho que sabe o que já aconteceu na vida dessa criança. Mas aí você vê o sorriso dela, a felicidade dela. Ela veio na igreja hoje, e hoje ela está sorridente, feliz, cantando, adorando. E muitos de nós estão aqui faz anos e não consegue ter a coragem que a irmã Vânia tem. Porque você não precisa cantar bem para adorar a Deus. Não estou dizendo que ela canta mal, viu? Ó. Irmã, pensa bem, pregadora você é a melhor. Pregadora você é a melhor. Como cantora você é uma ótima pregadora. É só brincadeira, viu, meus irmãos? É que a gente tem intimidade. Só a mãe dela que foi brava comigo. Mas, meus amados, é lindo você ver uma criança como a Manu cantando. E talvez Deus tenha feito com que o microfone da Laís, que eu estava brincando ali, era a Lala e as Manus, né? Mas tenha feito com que a Manu e a Lala, o microfone não tenha ficado muito alto, para a gente ouvir a voz linda dessa menina. Porque é uma voz linda. Uma voz linda. E canta com o coração, com a alma, porque é uma criança. Criança não finge. Criança não finge. Sabe? Que Deus possa abençoar Manu, que Deus possa fazer de você, Manu, um com Ele. Que você nunca seja parte dessa multidão. Que você possa ser uma adoradora de Deus. E que Deus possa alcançar a vida do seu Pai através de você. Em nome de Jesus. Meus amados, Deus nos chamou para sermos um com Ele. Para sermos exclusividade dEle. Sabe? Ser um é ser exclusivo. É fantástico ser um com Deus. Sabe por quê? Porque Ele trata comigo de um jeito, Ele trata com a Maria de um jeito, Ele trata com o Matos de um jeito, Ele trata com o Davi de um jeito, Ele trata com cada um de nós de um jeito todo especial. Porque Ele nos olha como um. E um que é o mais importante para Ele. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então Ele não olha para você como um grupo, Ele não quer olhar para você como um grupo, Ele quer olhar para você, Ele quer tratar com você, Ele quer conversar com você, Ele quer salvar você, Ele quer remir você dos seus pecados. Mas para isso, Ele quer te tirar do meio da multidão. Ele quer te separar do meio da multidão. Ele quer te fazer exclusivo para Ele. E você precisa entender isso. Porque Ele te chama, assim como, meus amados, Ele chamou uma diversidade. Mas a maioria, muitas vezes, diz assim, não é para mim isso não. E assim como muitos discípulos de Jesus, ouvindo as palavras dele, acharam duras demais e foram embora. Ficaram apenas 12. E umas mulheres doidas lá, né, que não largava ele de jeito nenhum. Que era a Maria, né, a Madalena e um monte de outras lá. Porque às vezes, meus amados, para servir a esse Deus, do jeito que Ele nos chama, a gente parece meio louco mesmo. Mas é tão bom ser louco na presença de Jesus.
É tão bom quando a multidão te chama de louco, né? Quando a multidão acha que você está todo errado, mas é tão bom quando Cristo diz assim: vinde, benditos de meu Pai. É tão bom saber quando você é aceito na presença dEle, quando você se posta de joelhos na presença dEle, e você é recebido por Ele. Porque Ele nos separou para isso, para ter comunhão conosco. Eu não quero mais, meus amados, ter comunhão com a multidão. Eu estou no mundo, mas eu não sou mais desse mundo. Jesus me tirou da multidão faz muito tempo. Jesus me tirou da multidão faz muito tempo. Jesus te tirou você da multidão faz muito tempo. E se Jesus não te tirou ainda, Ele está falando com você nessa noite porque Ele quer te tirar dessa multidão. Ele quer tirar não só você da multidão, mas Ele quer tirar a multidão do seu coração. Porque às vezes a gente sai do meio da multidão, mas o nosso coração ainda está lá no meio da multidão. A gente ainda ama as coisas que a gente vivia no meio da multidão. E Jesus quer tirar isso do seu coração. Ele quer te dar vida, vida com abundância. Porque é isso que nós temos. E não é a vida de facilidade que nós buscamos. É uma vida que muitas vezes faz você se indispor com pessoas, faz você não comer muito bem, faz você não ter muito tempo para muitas coisas, faz você sofrer. Mas até quando sofre, para a glória de Deus, é melhor do que ser feliz segundo a multidão. Porque é bom demais saber que não importa onde você exista, Deus existe com você. Porque Ele é um com você. Não importa onde você esteja, é Ele que está lá com você. Ele é o garantidor da sua vitória. Ele é o garantidor da sua existência. Ele é o garantidor de quem você é. Ele é o dínamo. Ele é a energia poderosa que acende a lâmpada que você se tornou. E brilha através de você e dissipa trevas. É Ele que faz isso. Ele te separou, meu amado. Sabe, às vezes a gente vem aqui e pergunta: quem condenou Cristo? Quem são os culpados da morte de Cristo? E nós temos que dizer: somos nós. Agora hoje eu pergunto: quem são os separados dessa multidão que gritou: crucifica, crucifica? Quem foram os separados para morrer e ressuscitar em novidade de vida com Cristo? Quem responde? Eu. Eu? Ninguém responde eu? Que sou esse que eu sou agora. Eu não sou mais aquele que condenou Cristo. Agora eu sou aquele que morreu com Ele, que desceu à sepultura com Ele, mas ressuscitado com Ele também, para uma novidade de vida. Porque agora eu não sou mais deste mundo, não sou mais parte dessa multidão. Agora eu sou um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai. Amém? Que nós possamos, meus amados, viver assim, porque esse é o propósito de Deus para nós. Amém? Que Deus os abençoe. Presbítero Ricardo.